Fala, fala galerinha, bom dia mais uma vez no canal Loja Pé da Serra. Com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez. Pessoal, deixa eu dar uma dica aqui do vídeo sobre substrato. Uma inscrita perguntou como é que eu fazia meu substrato. Até eu disse aí mais ou menos como é que eu fazia. Eu não sei onde você mora, não sei onde você reside, onde comece, o lugar onde você mora. Como eu moro num sítio e moro próximo a uma mata nativa, eu tenho diversos tipos de matéria para fazer um substrato, para concentrar o substrato. Eu posso fazer limpar esses matos aqui e fazer o substrato, juntar o mato todo num canto, deixar só as folhas, negócio num canto. Como posso juntar as folhas das árvores num canto também, agregar e adicionar terra em cima e gerar substrato. Como eu posso ir na mata nativa também, e lá tem o natural, substrato natural, que, diga-se assim de passagem, é o melhor. Vou fazer de folha de manga, mas a folha de manga não tem a decomposição, a compostagem boa, como um certo tipo de árvore da mata tem. Vou fazer da folha da jaca. Isso é uma dica que eu estou dando a você. Muitas vezes não vai ter a mesma força de um substrato que é produzido numa mata nativa. Então aí muitas vezes a gente faz um substrato em casa com as folhas que junta de um pé de azeitona que tem, do pé de caju, de um pé de abacate. Você que mora em uma zona urbana, um pé de laranja, qualquer coisa que você tenha junto. Aí eu fiz o substrato, passou o tempo correto de 1 ano a 6 meses, ele entrou em decomposição, mas não fez o efeito. Tô andando aqui, pessoal, mostrando que é a plantação que eu tenho com substrato, terra preta, umas experiências que eu faço aqui com as plantas. Aí tô falando sobre a respeito do substrato. O substrato ideal que a gente tem é o nativo. O nativo a gente e tem a área também da mata nativa que dá o substrato melhor. A gente vai para uma área de uma mata nativa e o substrato ele a planta se sai muito melhor. Tem vídeo que eu mostrei de diferentes substratos, pronto. Eu posso mostrar pelos pés de morango, ó. Isso é um tipo de substrato lá da mata que se tem, tá vendo? Tem outros que é feito com folha de manga, negócio não tem tanta força. Mas esses que são cultivados da mata, ó, são tudo bons. Esses 3 pés aqui, ó, são substrato da mata, ó. Veja como tão bonito. Então é isso aí. Então depende de onde você tá, onde você mora, qual a planta que você vai fazer seu substrato e como ele vai ser agregado. Mas é simples, se você tem um balde, sei lá, se você tem uma caixa de água, você tem um quadrado, um canto. Mas se você tem compostagem, folha, tem muita gente que faz de resto de verdura, né? Casca de verdura, que é uma boa também. Mas lembrando que todos esses daí que resta de verdura, essas coisas vão criar uma bactéria. Isso, se sua planta ela tiver um rasgão na sua planta, aí muitas vezes cria um fungo, cria um mofo. Aí quando cria um mofo, para combater o mofo é terrível, mas você consegue combater. Aí o que eu digo? O substrato é uma folha em decomposição, não em putrificação, mas sim em decomposição. Ela é em decomposição. Quando ela entra em decomposição, você passa quase 6 meses. Nesse período de 6 meses, ele fica super natural, não é ofensivo à planta, ele é nocivo à planta. E você começa a produzir, principalmente você que gosta de produzir em caqueiras, em recipiente, o substrato é o ideal para você fazer isso, porque ele dá uma sustentabilidade na planta, ele conserva a água, conserva a umidade da planta, e tudo isso é a dádiva do substrato. Tem folha, pronto. Desse tipo de folha tem um recipiente que você pode juntar a fazer. Lembrando que você tem que botar uma camada de terra embaixo. Se você botar no recipiente desse, uma camada de terra, uma camada superior, 4, 5 vezes maior do que a da terra,
uma camada fina novamente de terra, outra mais superior, e em cima outra camada de terra, e você vem com outra camada de substrato. Aí deixa de 6 meses a 1 ano lá. De 6 meses já tá pronto. Aí você vai estar com substrato, ó, bacana. Que você que não mora em mata nativa, mas se você mora em zona urbana, pode fazer desse jeito, que você tem um substrato legal. Vai entrar a compostagem, começa a fazer a compostagem, começa a decomposição, aí você vai ter um substrato para sua samambaia, vai ter um substrato para pé de morango, se você quiser, você vai ter um substrato para rosa do deserto, vai ter substrato para buganvília, você vai ter substrato para todo tipo de planta. Então fica essa dica aí, espero que tenha ajudado. Eu vou estar fazendo vídeo de substrato, com substrato na mata novamente, para vocês pegar uma dica como é que ele tem que ser usado. Muita gente usa o substrato, não usa adequadamente, não usa a quantidade adequadamente, só usa ele, não agrega mais uma terra, porque tem plantas que tem que ser agregada com, não só com substrato, mas tem que ser agregada com um pouco de terra, que é para dar uma consistência na raiz. Bougainville, só o substrato não dá, porque a raiz do Bougainville tem muita força. Aí você tem que agregar um pouco de terra para ficar mais rígido, para a raiz pegar rigidez. Então, vai assim. A rosa do deserto, eu já aconselho você deixar só no substrato, porque para ela expandir a rosa dela e o caule dela crescer, que é o bonito, que é o que a gente chama o bulbo, né? Então, tem diversos tipos de planta que você tem que pegar o time do substrato. E o substrato tem plantas que tem que ser adicionado o substrato, um adubo e uma terra, porque aquela planta consome muito. Então fica essa dica, lembre. Não, o substrato não funcionou. Qual a planta que você está usando? Então adiciona. Então uma papoula mesmo, uma papoula dessa não pode ser só no substrato, porque a raiz da papoula é terrível, cresce do dia para noite. Aí você tem que adicionar terra e substrato para a terra ficar consistente e a papoula desenvolver. Então, se gostou aí, pessoal, se inscreve no canal, deixa essa dica. O canal Loja Pé da Serra, a gente tá aí, graças a Deus, está crescendo devagarinho. E é com vocês. Curte o nosso vídeo, comenta, que é pro YouTube entender que tá gostando e indicar para mais pessoas. E o prazer é isso aqui, ó. Maracujazinho já saindo, ó. Deixa eu limpar ele aqui, ó. É, tamanhozinho de maracujá. Flores, ó. Essa daqui vai abrir hoje, ó. Então é isso aí. Devagarinho, experimentozinho de terra, limpando, vai fazendo orgânico e as coisas vão acontecendo. Então é isso aí. Valeu, pessoal. Bom dia a todo mundo. Que Deus abençoe a todos.